Bom dia, pessoal. Essa semana é uma semana de revisão, não iniciaremos conteúdos novos e a gente vai fazer revisão dos capítulos estudados nas aulas online. Vai desde o capítulo 6 até o capítulo 10. Então, seguindo, a gente vai fazer a correção das questões do teste de sondagem, que aí a gente vai poder trabalhar, né, de forma objetiva esses conceitos desses capítulos. Então, o teste de sondagem, a primeira questão fala sobre a questão da energia elétrica e a gente vai começar nesse esquema e depois a gente vai avançando, né? À medida que a gente for passando as questões aqui. Então, questão 1. Entre as inúmeras recomendações dadas para economizar energia elétrica, destacamos as seguintes. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. Então, a característica comum que a questão quer a todas essas alternativas é a proposta de economizar energia, né? Todo mundo quer, todos esses pontos é para economizar energia, por meio da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? Todas essas questões vão ser para diminuir o tempo de utilização dos aparelhos. Quanto menos tempo você usar, mais economia você vai ter e menos energia elétrica você vai gastar. Então, todos esses pontos que a gente estudou são meios de reduzir o tempo de utilização dos aparelhos. Então, a resposta é a letra B. Questão 2. Nessa campanha publicitária, para estimular a economia da água, o leitor é incitado a... Aqui você tem falando que a água corresponde a 70% do nosso corpo, como que a gente pode gastar, né, usar ele. E aqui você tem economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água. Por quê? Você gasta água para produzir esses bens. Então, é uma campanha de para economizar o consumo de água. Então, o que a gente está trabalhando nessa campanha? Alterar hábitos de higiene, pessoal. Ninguém falou para ninguém tomar banho. Contrapor-se a formas indiretas de exportação de água. Ninguém falou de exportação. Optar por vestuário. Ninguém falou de roupa. Conscientizar produtores rurais sobre o custo de produção. Ninguém está falando de produtores rurais. O que a gente tem aqui? São práticas de consumo conscientes, né? Então, eles estão indicando a gente a adotar práticas de consumo consciente. Como? Economizando bens, a gente vai ajudar a evitar o desperdício da água. Então, são boas práticas de consumo, que a gente fala que é consumo sustentável ou consciente. Então, letra A. Questão 3. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento? Falou em gases, a gente pensa em retirar do nosso pensamento os combustíveis fósseis para diminuir, no caso, a poluição ou o aquecimento global. Então, tudo que tem a ver com combustível fóssil não vai diminuir gases, pelo contrário, aumenta os gases poluentes e, consequentemente, causa problemas como o aquecimento global. Óleo diesel, petróleo, carvão mineral e gás natural são combustíveis fósseis. Qualquer tipo de fonte que venha deles vai produzir gases, ou seja, aumentar os gases. Então, a gente quer aqui o que vai diminuir. O que nos sobra, tirando óleo diesel e carvão mineral, são os ventos, que vai produzir energia eólica, que é uma fonte alternativa de produção de energia. Por quê? Vai gerar menos gases, não vai gerar gases poluentes e, consequentemente, não vai afetar a questão do aquecimento global. Resposta correta, então, é a letra B. Questão 4. A energia solar é considerada uma fonte de energia renovável e não poluente. Essa afirmação está provavelmente energia solar é renovável e menos não poluente, né? Devido às características que a gente já viu. Então, está correta. Então, a letra A e a D, falando que é incorreta, a gente já meio que lê, mas com uma certa desconfiança. Vamos ler a B e a C para otimizar um pouquinho o nosso tempo aqui. Correta, pois não há queima de combustíveis para a utilização dessa fonte de energia. Então, a B, por enquanto, é a correta. Vamos ler a C para ver se ela não é mais correta que a B.
Correta, pois a energia gerada pelo Sol ocasiona transformações na atmosfera, que não são imediatas, ou seja, serão sentidas apenas a longo prazo. Quando a gente estudou energia solar, a gente viu que não vai gerar transformações na natureza. Por quê? Justamente não vai haver queima de combustíveis. Você vai captar a energia do Sol, que vai passar por placas fotovoltaicas que vão converter a energia do Sol em energia elétrica. Em nenhum momento a gente está liberando gases. Então aqui não tem coerência. A mais correta mesmo é a B. Correta, pois não havendo a queima de combustíveis para a utilização, elas são renováveis e não poluentes. E a gente sabe que o Sol não vai acabar, né? Questão 5. O desenvolvimento da sociedade está diretamente relacionado ao uso e à ocupação da terra, a destruição de ambientes florestais e a liberação de resíduos no solo, no ar e na água, das atividades que promovem a qualidade da vida do ser humano. Algumas podem ser bastante poluidoras, porém algumas têm menor impacto ambiental, como a geração de energia por meio de usinas nucleares, que utiliza radioatividade. Você acha que tem pouco impacto ambiental? A gente viu que não. A gente ainda tem o problema dos lixos radioativos. Hidrelétrica. A gente sabe que para fazer a implantação da hidrelétrica, a gente vai ter que mexer na vegetação local, né? Para poder fazer as barragens e utilizar um sistema de rio bem potente. Então, a vizinhança desses rios vai sofrer um grande impacto ambiental para que essas indústrias sejam implementadas. Termoelétricas não vai gerar porque conta com a queima dos combustíveis. Queima de combustíveis fósseis libera gases e aí você tem maior impacto ambiental. Maremotrizes, que são daquelas ondas do mar que a gente já viu que tem lá no Ceará e podia ser melhor explorado no Brasil, conta com as ondas do mar, que é um recurso natural, para acionar turbinas para gerar eletricidade. Aqui você trabalha com a onda do mar sem gerar grandes impactos. Então, a usina que gera menos impacto em comparação a todas, né, são as usinas de maremotriz, letra D. Questão 6. Agora a gente já está falando das características dos seres vivos, né, da parte de relação ecológica e de ecologia. Então, o cão mal cuidado estava repleto de carrapatos e pulgas entre seus pelos. Qual é a interação ecológica existente entre o carrapato e o cão? Então, o cão é um ser, né, que está cheio de carrapato e pulgas, né? Qual é a relação que a gente vai ter? Comensalismo? Comensalismo não, porque você não tem um benefício ou não um benefício do cão. O cão está sendo prejudicado em algum sentido. Canibalismo? Você não tem um cão se alimentando de outro cão, porque é a mesma espécie se alimentando da outra, é o que a gente fala de canibalismo. E o predatismo seria um predador, uma espécie geralmente mais forte, pegando tua presa. O cão aqui seria mais forte que o carrapato, então não tem lógica. Então, a única correta é o parasitismo, porque é uma relação que se estabelece entre um parasito, que precisa do hospedeiro, ou seja, quem vai abrigar ele, para poder se alimentar, para poder ganhar benefícios. E o cão ganha um prejuízo porque ele está tirando nutrientes. Porém, no parasitismo, não necessariamente há a morte de quem está sendo parasitado. Então, a letra B. Um cavalo tem no intestino micro-organismos que o permitem realizar a digestão da celulose, ou seja, o cavalo precisa desses micro-organismos para digerir essa celulose que vem do capim. Nomeia a relação ecológica entre o cavalo e os micro-organismos lá do seu intestino. Então, a gente tem o comensalismo, que é o quê? Um se beneficia e o outro para o outro é indiferente, mas o comensalismo não é uma relação obrigatória. E você tem o mutualismo, que os dois precisam do outro, porém a relação é obrigatória. O que a gente vai ter? Como eu falei, o cavalo precisa, para fazer a digestão da celulose, desses micro-organismos. E, pelo outro lado, os micro-organismos precisam do que o cavalo consome para poder sobreviver. Então, para ambos ou para um deles, a relação é obrigatória. Quando se fala em relação obrigatória, a gente tem o quê? E os dois estão se beneficiando, a gente fala de mutualismo.
mutualismo é uma relação obrigatória que os dois se beneficiam, tanto o cavalo como o micro-organismo. Por que não é colônia? Porque eles não ficam. Você não vê um cavalo cheio de micro-organismos, até porque ninguém enxerga. Sociedades também não. Sociedade eles trabalham em conjunto, mas não necessariamente é obrigatória a relação de ambas as partes. Então a mais correta é a letra A. Questão 8. A gente já está falando um pouquinho do reino vegetal. Leia a estrofe popular descrita abaixo. Pinheiro me dá uma pinha, pinha me dá um pinhão, menina me dá um beijo que te dou um coração. Falando de pinha, pinhão e pinheira, a gente vai ter um grupo de plantas trabalhada na estrofe. Lembrando que a gente tem aqui a classificação dos grupos dos reinos, briófita, do mais simples ao mais complexo. Briófitas, que não têm vascularização, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que têm vascularização. Briófitas, a gente tem os musgos, pteridófitas, as samambaias, que aí a gente não tem frutos, né, nem sementes. Gimnospermas, a gente já vai ter frutos e sementes, e angiospermas, a gente vai ter fruto, semente e flores. Essas aqui são as mais complexas. Então, gimnosperma já tem sementes e frutos, que no caso a gente está falando de pinha e pinhão aqui, né? Então, a gente já meio que pinheiro não produz flor, então, mas ele produz semente e fruto, que aqui a gente já tem pinha e pinhão como representante. Então, qual é o grupo que tem semente e fruto, porém não tem flor? Gimnospermas. Se eu boto uma árvore frutífera de manga, por exemplo, se eu tenho fruto e ele está gerando flor, eu já tenho o quê? Uma angiospermas, só para diferenciar. Se eu não produzo nada, eu só tenho uma estrutura vegetal, como a samambaia, é pteridófita. E se eu tenho estruturas muito pequenas, que nem tem caule, são as briófitas, são os musgos, que é aquele tapete verde que dá nos muros. Então, falando de pinha, que é uma semente dessa árvore, a gente está falando de gimnospermas, letra C. Questão 9. Na face interior das folhas das samambaias, as samambaias, como eu falei no slide anterior, são o segundo grupo dos vegetais, os pteridófitas. O segundo grupo, então eu estou falando do segundo grupo. Vai ter raiz, caule e folha. Não vai ter semente, né? Que ela para ali em folha. Então, no interior das suas folhas é possível ver pequenas estruturas escuras, como pontinhos nas bordas das folhas. Nomeie essa estrutura. Então, na samambaia a gente encontra soros, que a gente viu na aula, são pontos, que ajudam na questão da reprodução das plantas. A gente consegue visualizar isso facilmente. Questão 10, para fechar. Então, a teste de vocês foi relativamente simples, assim como na próxima semana. Qual dos integrantes do reino vegetal abaixo depende da água para realizar sua fecundação? O reino vegetal, ele tem dois tipos de fecundação. Dois tipos de reprodução. Assexuada e sexuada. Por isso, eles fazem o que a gente chama de alternância de geração. Em algumas fases assexuadas, eu tenho produção de esporos. Nas fases sexuadas, geração de gametas. Só que ambos são trocados na reprodução das plantas. Só que existem algumas coisas, algumas características que diferenciam uma da outra. As briófitas e pteridófitas, volta aqui, são estruturas que são grupos que vão precisar da água para que seus gametas masculinos encontrem os gametas femininos. Por quê? Os seus gametas, eles são flagelados, ou seja, eles têm uma estrutura que faz com que eles se movimentem. Evolutivamente, eles vivem perto da água, porque eles precisam da água para que justamente esses flagelos cheguem até ao óvulo, né? Ao gameta feminino da planta. Por que esses aqui não precisam? A partir do momento que eu tenho a produção de semente, a semente já ajuda a germinar. Então, eu não preciso necessariamente de água para que eu possa ter reprodução. Então, evolutivamente, das gimnospermas a angiospermas, eu tenho uma evolução aqui que eles independem da água para poder se reproduzir.
Já essas duas aqui, briófitas e pteridófitas, precisam. Então, voltando ao último slide, qual dos integrantes do reino vegetal abaixo depende da água para realizar essa fecundação? A gente tem duas coisas que precisam, briófitas e pteridófitas. A gente vai ver quais são os exemplos que a gente tem, uma delas. Pinheiro. Pinheiro, eu falei, são as gimnospermas, porque não tem flores. Grama. A grama, necessariamente, vocês poderiam marcar grama também. Aqui eu tinha que ter botado uma outra coisa, enfim. Árvores frutíferas e musgos. Então, os musgos ou a grama seriam a resposta do reino vegetal que precisa da água para poder se reproduzir, né? As árvores frutíferas não, porque são angiospermas. Seus frutos e sementes vão por polinização, e os pinheiros, né? Polinização, a gameta masculina vai pelo ar ou por algum animal até o encontro do gameta feminino. Não precisa de água. Então, grama ou musgo, mas mais corretamente os musgos aqui nessa questão. Então, eu considerei quem colocou grama. Então, bons estudos. Na semana seguinte teremos um teste, né, o teste efetivo. E existe um formulário do Google Classroom que vocês precisam treinar essa semana. Está disponibilizado. São 2 questões que são os mesmos do teste, são as mesmas questões do teste de sondagem. Para que vocês vão fazer, então? Para vocês treinarem como é que vocês vão acessar o formulário. O teste só vai ser aceito semana que vem através desse formulário. Não tem e-mail, não tem plataforma, não tem recado no mural, não tem recado no particular. Somente pelo formulário do Google. Então, mexam essa semana 2 questões e em 5 minutos vocês vão entrar e inserir o e-mail de vocês, responder as 2 questões e vai clicar no final o botão enviar, senão não chega para mim. Então, basicamente, é muito simples, é muito básico o uso, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só procurar pela plataforma, tirar com a gente, professor. Aproveitem essa semana para aprender a mexer nesses formulários. Então, uma boa semana a todos.